Muito bem. Boa noite a todos. Nós temos o Benedito, a Dayana, a Luana, por enquanto, mas deverão chegar mais colegas. E eu gostaria já de adiantar para vocês e que vocês também passassem para os outros, né, o trabalho que está previsto para até o dia 28 deste mês. Tá? Então, nós temos aí hoje, é dia 14, nós temos mais 14 dias para vocês me mandarem o trabalho. E o trabalho, né, nós temos, como vocês já fizeram, já estão acostumados a fazer o resumo da matéria, vamos continuar com esse resumo, tá? Nós vamos continuar com esse resumo, ok? E vamos fazer o seguinte: o grupo do Igor, Gerson, Ricardo, Rodrigo e Henrique, esse grupo vai fazer o resumo da seção 3.1, né, da unidade 3. Okay? A seção 3.1 refere-se, vou ver aqui o título, as codificações dos séculos XVIII e XIX. O grupo da Ruth, Maria Cristina, Eliane, Dayana, Ana Beatriz, este grupo vai fazer o resumo da seção 3.2, né, que é o constitucionalismo do século XVIII ao século XXI. Ok? E nós temos o grupo 3, que é do Benedito, José Manuel, Suzana e Raquel, que vai fazer, esse grupo vai fazer a seção 3.3, né? A seção 3.3 da unidade 3 refere-se aos direitos fundamentais e direitos humanos. E o grupo, quarto grupo, que é a Nayara, Luana, o resumo da seção 3.4, né, encerrando assim a unidade 3. O 3.4 refere-se aos grandes sistemas jurídicos contemporâneos. Tá? Então, gente, por favor, passem para os outros, né? A Dayana, que é a representante especialmente. Esse trabalho, né, deverá ser enviado por e-mail para mim até o dia 28 deste mês. Quanto antes, melhor, mas tem um prazo limite, que é 28 de maio, né, 28 desse mês, ok? E qualquer dúvida também vocês podem passar pelo WhatsApp, que vocês já sabem também, já conhecem, né? Então, nós podemos iniciar agora a aula propriamente dita, né, de acordo com o conteúdo programático, né, do plano de ensino. Então, nós temos aí o título de hoje, né, na verdade, são os títulos, né, mas, inicialmente, nós temos um título, né, que é o constitucionalismo do século XVIII ao século XXI. Então, aqui nós já estamos praticamente na idade contemporânea, né, e no Estado contemporâneo. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum comentário, vocês podem, né, se pronunciar. Tá? O microfone está aberto para todos vocês também.
Quanto ao Estado contemporâneo, né? Bom, nós temos aí o nascimento desse Estado contemporâneo no final do século XVIII, com a Revolução Francesa. E qual que era o desejo, né, da população na época? Desejo de todos políticos e desejo da população com essa Revolução Francesa. Era o desejo de colocar freios, né? Colocar freios ao livre arbítrio dos governantes que atuavam sem leis, que limitassem seus poderes. E contra isso que veio a população e os políticos da época com a Revolução Francesa, tá? Fundando assim o Estado contemporâneo. Nessa época surge o que nós chamamos de Estado liberal, que pregava a não intervenção do Estado. Cansados de intervenção do Estado, né? Então, com essa revolução também francesa, nessa época depois, né, do Estado contemporâneo, né, dessa era, né, do Estado contemporâneo, surge o Estado liberal, né, que pregava não intervenção no Estado, especialmente nas questões políticas, econômicas, né? Mas, por consequência, surge também, que não é uma coisa, né? Hoje nós temos também praticamente essa lei de mercado, né, que nós falamos de lei de mercado, que é justamente a lei de oferta e de procura. É o que nós deparamos hoje, né? Nós procuramos preços, né, de acordo com as ofertas, tá? Procuramos preços para os mesmos produtos, em um lugar, no outro, para ver qual o preço mais em conta, né? Se são preços do mesmo produto, então vale a pena fazer essa procura, né? Essa procura. Isso se chama lei de oferta e da procura, ou lei de mercado, né? Então surge praticamente no Estado liberal. Mas, infelizmente, né, surgiu o afastamento das ideias sociais pelo próprio Estado, trazendo assim, como resultado, profunda miséria do É um povo. amor de pessoa. Mas não vem, Camila, é. Quem falou? Maria Cristina? Maria Cristina. Boa Chegou. noite, professor. Acabei de entrar. Boa noite. Fique à Obrigada. vontade. Então, o afastamento das ideias sociais, né, pelo Estado tem trazido o quê? Profunda miséria do povo. E, por outro lado, enriquecimento das classes mais privilegiadas, né? Esse foi o grande problema. Isso é estranho para nós hoje, nos dias de hoje? Não. Hoje nós temos, né, quando se afasta das ideias sociais, quando não se tem essa ideia, né, de praticar um bem comum, né, um bem social, né, não se investe, né, para com a sociedade, para beneficiar a sociedade, o que acontece é isso, profunda, né, miséria do povo. E, por outro lado, enriquecimento das classes mais privilegiadas. Isso não é estranho para nós, porque nós vivemos sob justamente essa situação de hoje, né? Infelizmente. Mas é importante falar também de um filósofo, um político e um escritor, né? Que nasceu em 1689 e faleceu em 1755, né? Portanto, antes da Revolução Francesa. Todos vocês já ouviram falar desse grande escritor, né?
filósofo político, chamado Montesquieu, né? Na verdade, é o Barão de Montesquieu. O nome dele era Charles Louis de Secondat, né? Charles Louis Secondat. E era barão, e foi denominado Barão de Montesquieu, né? Ele era um crítico da monarquia absolutista. E tem um tratado político dele que vocês já ouviram falar, não sei se alguém já leu, mas se não leu, é bom, né, ler. Deve ter em qualquer lugar aí, né, o Espírito das Leis. Né? Deve ser um livro bem barato, porque é muito antigo. Né? O Espírito das Leis, ele escreveu em 1748, né? E fala do sistema do governo constitucional, da separação de poderes, né? Já falava naquela época, separação de poderes, da preservação das liberdades civis, manutenção da lei e o fim da escravidão. Né? Você vê que foi realmente um grande político, um grande filósofo, um grande escritor. Né? E, praticamente, esse pensamento deu origem à tripartição de poderes, né, que hoje nós temos aí na democracia, né, em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Né? Então, são ideias que vieram serem concretizadas com o tempo. Né? Ideias muito importantes. E dessas ideias surgem também os movimentos constitucionais. Né? E o objetivo do constitucionalismo? Qual é o objetivo do constitucionalismo? Defesa dos direitos humanos fundamentais. Né? A Constituição vem justamente para dar mais liberdade, né, à população, mais liberdade civil, né? E também os direitos humanos, que hoje é muito falado, os direitos humanos muito bem desenvolvidos, né? São desenvolvidos, existem disciplinas, né, também sobre direitos humanos, fundamentais, inclusive, fundamentais porque vem da Constituição. Né? Surge Estado aí, surge Estado de Direito, que nós tanto, né, falamos, né? Estado de Direito, né, que sugere, o Estado de Direito, sugere o Estado e seu poder político, né, submetidos ou subordinados às leis e ao povo. Então, esse Estado de Direito significa justamente, né, que o Estado, o próprio Estado e seu poder político estejam subordinados às leis e ao povo. Né? Aqui nós temos o povo hoje pela representatividade, né, no parlamento. Não é isso? Quais seriam as características do poder? Né? Então, vamos aí falar sobre as características do poder, né? E o que significam essas características. Então, nós temos a característica da generalidade. Né? Generalidade. Essa característica impõe que a mesma não faça distinção de pessoas. Né? Então, essa característica da generalidade tem esse significado, né, da não distinção de pessoas. E a característica da impessoalidade significa aplicação da lei a todos os casos iguais. Né? Aplica-se a lei a todos os casos concretos iguais. Né? Isso seria impessoalidade. Então, não se intervém pessoalmente, subjetivamente, né, quanto aos casos iguais.
Os casos iguais deverão ser tratados e aplicados pela lei a todos, né? Então, nós temos a característica do poder, né, o poder da generalidade e o poder da impessoalidade. Tá? E podemos agora comentar um pouco também sobre a evolução histórica, né, a era da história europeia. Então, tem toda uma evolução histórica. Quando se fala em Europa, né, se fala naquele continente antigo, né, que nos trouxe muitos conhecimentos, né, e nos trouxe também a lei, né, nos trouxe também o direito. Né. Nós sofremos muita influência do direito europeu. Então, vamos falar da era da história europeia, certo? E, para isso, vocês têm no próprio livro único, né, na página, deixa eu ver aqui, na página 131, né, essas eras. Então, vamos citar essas eras, né, da história europeia, do continente europeu. Então, vamos ver aqui, né, a Idade Antiga, por exemplo. A Idade Antiga, né, vai até o século V, tá, com a tomada do Império Romano do Ocidente pelos bárbaros, né, pelos germânicos, tá, germânicos bárbaros, denominados bárbaros. Né? E outra era, a Idade Média. A Idade Média vai deste século V, né, até a queda de Constantinopla no século XV. Tá? Essa é a idade denominada média. Tá? E a Idade Moderna, considerada moderna, vai de 1453, que é justamente no século XV, né, quando acaba a Idade Média, vai até a Revolução Francesa, em 1789. E a denominada Idade Contemporânea vai da Revolução Francesa, 1789, até os dias atuais, né, de acordo com os escritos dos historiadores, né, que fala justamente das eras da história europeia, ok? Então, essa evolução histórica do constitucionalismo, né, tem dois movimentos importantes. O movimento antigo e o movimento moderno. O movimento antigo, né, se deu na antiguidade. Então, por exemplo, nós temos aí os hebreus, né, que todos já conhecem. Os hebreus tinham um Estado teocrático, baseado somente em Deus. Né? Limitavam, e por outro lado, limitavam o poder político, né? Poder político, com os profetas. Porque vocês sabem bem, se aqueles que estudam, né, a Bíblia, ou já leram alguma coisa, ou já assistiram até filmes na televisão, ouviram palestras, ou frequentam, né, também igrejas, né, que os profetas, eles fiscalizavam os atos do governo, né, que ultrapassassem as regras religiosas instituídas. Porque como Estado teocrático, quero dizer, como Estado teocrático, né, então existiam regras religiosas que deviam ser seguidas. E o poder político, o governante, muitas vezes, ele se desviava, né? E os profetas, eles eram como se fosse um ministério público, né? Fiscalizavam os atos do governo, que ultrapassassem essas regras religiosas, tá?
Muito bem. E na Idade Média? Né? Na Idade Média. Na Idade Média, as primeiras normas de proteção aos direitos humanos, né, vieram, por exemplo, com aquela Magna Carta de 1215 para o povo inglês. Isso é um comentário histórico, né? Veio depois a Declaração Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão, que nós já vimos, inclusive, de 1789, para todos, né? Não só para o povo determinado, mas para todos os homens, né? Que falava dos direitos do homem e do cidadão, e todos, em toda a humanidade, né? Para toda a humanidade. Né? Que nós podemos ler também, logo abaixo, né? Na página 131, que fala o seguinte: na Idade Média já despontavam as primeiras normas de proteção aos direitos humanos fundamentais, né? Com a Magna Carta de 1215, tendo sido um documento para o povo inglês, mas não considerado universal, ou seja, para todos, como foi a Declaração Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. E a Magna Carta foi a declaração solene, né, falando um pouquinho dela, foi a declaração solene do rei João da Inglaterra, conhecido como João Sem Terra. Ele assinou esta carta, é como uma Constituição, né? É Magna Carta. Então, hoje nós falamos a Constituição como Magna Carta, né? É a Carta Maior. Né? E foi do dia 15 de junho de 2015, e tal documento influenciou significativamente a evolução histórica que nos conduziu ao constitucionalismo. Dentre os direitos, encontramos o da liberdade da igreja em face do governo, né? O direito de propriedade, também dos cidadãos livres, a proteção contra impostos excessivos e etc. Né? Então, nós temos o constitucionalismo, né, evoluindo, certo? Evoluindo bastante. Né? E temos na Idade Moderna, né? Na Idade Moderna, tá? Aqui nós temos o movimento moderno. Né? Na Idade Moderna, nós temos a petição de direitos, né? Que em inglês é petition of Rights, de 1628, Corpus Act, Decreto de Corpo Livre, de 1679, o Bill of Rights, Declaração de Direitos, de 1689, o Act of Settlement, Decreto de Estabelecimento, de 1701, além de outros. Tem na página 132, você tem aqui, né, os diversos, né, documentos da época, tá? Na página 132. Então, é importante nós sabermos dessa evolução histórica, né? É muito importante, porque com a história nós vamos aprendendo, né, para e passo, como que nós, hoje, né, nós nos encontramos também no âmbito constitucional. O âmbito constitucional hoje é muito mais amplo, muito mais profundo, né? Muito mais democrático, sem dúvida nenhuma, especialmente em relação aos direitos humanos. Mas tudo isso que veio assim aos poucos, né? Foram acrescentados aos poucos durante esses movimentos todos e essas idades todas, né? Agora, dois marcos importantes do constitucionalismo moderno nós podemos citar.
dois marcos importantes, importantíssimos, né? Quais são esses marcos importantes? A Constituição norte-americana, né, que foi de 1787, né? E a Constituição francesa de 1791. Para vocês verem aí a influência, né, também da Constituição americana e especialmente da Constituição francesa para nós, né? Principalmente. Nem tanto a Constituição norte-americana, mas serviu como exemplo, né, para o mundo, mas para nós, especialmente, a Constituição francesa que influenciou mais, de 1791. Né? Existem outros componentes históricos importantes. Né? Quais são? Na Primeira Guerra Mundial, né? Quando houve alianças, né, na Primeira Guerra Mundial, quando há guerra, sempre há alianças, né, entre nações. Né? E na Primeira Guerra, houve alianças de potências europeias, no início do século XX, porque as nações europeias tinham mais potenciais bélicos, né, potenciais econômicos, políticos. Né? E foi no início do século XX. Né? A Guerra Mundial terminou em 1918. Certo? Houve fortalecimento do poder das nações mais fortes contra os mais fracos, né? Sem dúvida. Hoje nós temos ainda isso. Né? Nós temos ainda aquelas nações que são muito mais fortes, né? Mais fortes politicamente, economicamente, belicamente, né? Tem um poder de fogo maior, não é? Então, houve o fortalecimento, nesta época, né? Fortalecimento do poder dessas nações mais fortes contra as mais fracas. Né? E ao final da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945, né? 44, 45, mas 45 definitivamente foi o final. Né? Criou-se um mundo bipolar. Né? Bipolar. O que significa isso? De um lado, a Rússia, que na época era o URSS, que significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, de um lado, certo? Do outro lado, sob a sigla EUA, né, Estados Unidos da América, não é? Através do poderio militar e econômico. Então, vocês conhecem, né? Vocês sabem disso, especialmente as pessoas um pouquinho de mais idade, né? Conhecem bem, né? A Guerra Fria, por exemplo, né? Havia essa Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. Né? Era uma Guerra Fria, significava uma guerra de espionagem, né? De muita politicagem, muita mentira, muita estratégia, certo? Então, era uma guerra fria, quer dizer, não é uma guerra quente, né? Guerra quente seria justamente uma guerra mundial, né? Uma guerra entre os países, né? Hoje nós temos guerras e guerras ainda, as guerras não terminaram, não. Hoje nós temos guerras e guerras em vários países. Nós estamos nos deparando, né, no dia a dia. Tá? E com a Segunda Guerra Mundial, né, houve um plano político, tá, e um plano econômico. No plano político, foi muito importante, né, o fortalecimento da democracia, né, fortalecimento da democracia, foi muito importante, e também do direito internacional. Né? Hoje nós temos até uma disciplina, né, na faculdade, temos a disciplina de direito internacional, né, que vocês deverão ter ainda. Então, houve o fortalecimento da democracia e do direito internacional. Né? E no plano econômico,
o que aconteceu? Foi economia de mercado, aquilo que nós já falamos antes, né? Economia de mercado, procura, oferta, na realidade, procura e oferta, ou da oferta e procura, né? Economia de mercado, e também apareceu aí a União Europeia, né? A UE, União Europeia, certo? A Declaração Universal de Direitos Humanos, muito importante, importantíssima, né? Pós-guerra, de 1948, promulgado pela ONU, né? Organização das Nações Unidas, foi uma declaração das mais importantes, né? Que influenciou o mundo, né? Especialmente as constituições. Com a nova ordem mundial, né? As nossas relações foram mudadas, foram transformadas, né? Modificadas, e condicionada também pela que nós chamamos de globalização, né? Globalização. Aí veio a globalização, né? Que é um produto, na verdade, da expansão do capitalismo e da sociedade de consumo, né? Que nós hoje estamos vivendo. Estamos vivendo uma globalização, né? Uma expansão enorme do capitalismo e da sociedade de consumo, né? Nós nos tornamos consumistas, né? Então, aquela produção em massa, né? E compras em massa, e o capitalismo aí presente, o grande capitalismo presente, né? E o mundo contemporâneo é o mundo da globalização, certo? Aqui nós temos na página 133, que fala o seguinte: o constitucionalismo contemporâneo, pautado na ideia das constituições, programáticas, tem como exemplo a própria Constituição brasileira, de 1988, que tem como uma das suas várias normas programáticas o exemplo do artigo 205, para o qual a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida, incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, né? Isso é uma ideia, né, das constituições programáticas, como a nossa, né, Constituição brasileira, ok? E nós temos também um comentário aqui do Lenza, né, do Lenza, na página 134, vamos ver aqui, de acordo com Pedro Lenza, as constituições do porvir, né, deverão observar os seguintes valores, quer dizer, as constituições que vão, né, aí acontecer com o tempo, né? Devem observar os seguintes valores na concepção dele, tá? Então, ele fala das constituições do porvir, que observarão os seguintes modelos, os seguintes valores, né? Quais esses valores? Vamos ler aqui. A verdade é um valor. A universalização, outro valor. A solidariedade, outro valor. A integração, outro valor. O consenso, outro valor. A participação, outro valor. E a continuidade. O que seria isso tudo? A verdade. A Constituição não pode mais gerar falsas expectativas. O Constituinte só poderá prometer o que for viável cumprir. Devemos ser transparente e ético. Você pode colocar qualquer coisa na Constituição, uma coisa que não vai acontecer, né? Uma coisa inútil, uma coisa que é só falácia na Constituição. Não pode. Tem que ser algo verdadeiro.
E quanto à solidariedade, trata-se de nova perspectiva de igualdade, sedimentada na solidariedade dos povos, né? Hoje nós estamos aí com a terrível pandemia, não é? Está acontecendo hoje a solidariedade, né? Estamos tendo a oportunidade de refletir sobre solidariedade. Só para vocês terem uma ideia, né? A solidariedade trata-se de nova perspectiva de igualdade, sedimentada na solidariedade dos povos, na dignidade da pessoa humana e na justiça social. Isso deve estar impregnada, né, na Constituição, nas constituições. O consenso significa o valor consenso. A Constituição do futuro deverá ter fruto de consenso democrático, né? Consenso, quer dizer, debates, diálogo, né? E chegar num senso comum, né? Esse seria o consenso. A Constituição do futuro deverá ser fruto desse consenso democrático também, né? Certo? Não é só de um grupo que vai resolver as coisas, né? Que vai escrever a Constituição, mas tudo bem que escreva uma comissão, um poder constituinte, mas que seja fruto de um consenso democrático, né? Continuidade, outro valor. Ao se reformar a Constituição, a ruptura não pode deixar de levar em conta os avanços já conquistados. Então, não pode regredir. Uma Constituição tem que avançar, né? Tem que verificar tudo que já foi conquistado até agora e avançar, né? Esse é o aspecto da continuidade, né? E a participação refere-se à efetiva participação dos corpos intermediários da sociedade, né? Certo? Consagrando-se a ideia de democracia participativa e de Estado de Direito democrático. Então, tem que haver efetiva participação da população, né? Para que haja uma Constituição aperfeiçoada, né? Bem reformada, né? Uma Constituição que realmente diga algo para a sociedade, né? Para o bem da sociedade. Integração é outro valor também, né? Integração trata-se da previsão de órgãos supranacionais para a implementação de uma integração espiritual, moral, ética e institucional entre os povos, né? Então, deve haver uma integração, né, das nações, uma integração de todos, né, entre todas as pessoas, não é? Integração para que haja justamente essa integração que seja, ao mesmo tempo, uma integração espiritual, moral, né, ética e institucional, né? Então, com a participação de todos, como nós já vimos aqui, então há a possibilidade, né, de haver essa integração total, integração de todos, né? Das instituições, né, também, além da população, de todas as instituições. E a universalização, né? Universalização é outro valor importante. Consagra-se os direitos fundamentais, né, internacionais nas constituições futuras, fazendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana, de maneira universal. E afastamento, assim, qualquer forma de desumanização. Acabar com essa desumanização que acontece aqui, acolá, né? Em qualquer lugar que nós vimos. Alguns lugares não, outros lugares sim. Então, mas isso tem que acabar, tem que acabar. Então, tem que haver a universalização, que é um valor supremo aqui, né? Muito importante, certo? Então, nós vimos aí, né, de acordo com Lenza,
né, os valores que devem justamente acontecer com as constituições do porvir. Né? Valores muito importantes, né? E esses comentários dele aí, né, foram maravilhosos, né? Bastante relevantes. Né? E nós temos, então, né, agora nós vamos partir para um outro ponto importante aqui, viu? Que são os direitos fundamentais. Direitos fundamentais e direitos humanos. Tá? Nós vamos partir agora para esse tema, né? Direitos fundamentais e direitos humanos. O significado, né, de direito humano, ou de direitos humanos. Qual é o significado desses direitos humanos? Né? Nós temos aqui Dallaire. Né? O Dallaire é um grande jurista, né? Dallaire, um grande jurista, e ele expôs o seguinte entendimento sobre os direitos humanos. Ele diz o seguinte: a expressão direitos humanos é uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana. Esses direitos são considerados fundamentais, porque sem eles, a pessoa humana não consegue existir, ou não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida. Né? Isso é muito profundo. E ele diz o que são direitos humanos, porque se fala muito em direitos humanos daqui, em direitos humanos dali, mas não se entende a profundidade dessa expressão. E o Dallaire, ele explica, né? Explica muito bem, certo? É uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana. Esses direitos são considerados fundamentais porque, sem esses direitos, a pessoa humana não consegue existir. Ou não é capaz de se desenvolver também na sociedade, pessoalmente, né, fisicamente, espiritualmente, né, sentimentalmente, mentalmente, né? Ele não consegue se desenvolver e de participar plenamente da vida. Né? Então, tem a ver com acesso também à educação, acesso à justiça. Né? É muito profundo, né? Bastante profundo esse entendimento do Dallaire em relação à expressão direitos humanos. Né? E devemos realmente entender dessa maneira, né, os direitos humanos. E o Estado Democrático de Direito, que também nós estamos sempre, né, falando sobre isso, lendo sobre isso, né, se traduz pela representatividade, né, representatividade, e também pela limitação do poder. Então, o Estado Democrático de Direito tem a ver com a representatividade. Numa democracia, existem os representantes, né, no parlamento, no Senado, né, representantes da sociedade, certo? Isso em nível federal, em nível estadual, os parlamentares estaduais também, né? Temos no nível municipal os vereadores, né? Também são os parlamentares municipais, enfim, essa é representatividade. E, ao mesmo tempo, também no Estado democrático de direito, existe limitação no poder, né? Limita-se o poder através da fiscalização dos parlamentares. Além da fiscalização dos parlamentares, temos também a fiscalização do próprio
povo, né, da própria população, com seus movimentos. E, sobretudo, né, limitação pela lei, não é? Pela Constituição e pelas leis, né, infraconstitucionais. E vamos ler aqui o que o Alexandre de Moraes diz, né? Alexandre de Moraes, ele diz aqui, Alexandre de Moraes, na página 140, o que ele diz aqui? Na visão de Moraes, a busca da origem dos direitos individuais, né, do homem aponta geograficamente o Egito e a Mesopotâmia, 3.000 anos antes de Cristo, onde já existiam alguns mecanismos de proteção individual em relação ao Estado. Ainda segundo o mesmo autor, um dos primeiros códigos a articular um conjunto de direitos humanos, tais como a vida, a propriedade, a honra, a dignidade, a família, prevendo a superioridade das leis em relação aos governantes, foi o Código de Hammurabi, né, de 1690 a.C. Ele reporta aí a antiguidade, né, que já havia essa preocupação da proteção dos direitos humanos, né? E o Pazinato e o Senise, né, na página 141, eles dizem o seguinte: adiante desponta a Idade Média, período da história europeia, compreendido aproximadamente entre a queda do Império Romano do Ocidente e o período histórico determinado pela confirmação do capitalismo sobre o modo de produção feudal, o florescimento da cultura renascentista e os grandes descobrimentos, né? Então, isso ele está colocando uma história, né? Colocando uma história aqui, um fato histórico, um período histórico, né, da Europa. Aqui nós temos, na página 141, né, nós temos temos o Ferreira Filho também, né? Vocês devem ter lido, não é? O livro único. É importante sempre vocês lerem um livro único, né? Tem muitas informações nesse livro único. Tem o Ferreira Filho também, que ele fala, Ferreira Filho estabelece que falar em Idade Média e relembrar o feudalismo em suas características mais marcantes, quer seja a escravidão disfarçada dos servos nas glebas dos senhores feudais em troca de proteção política e militar, ou a rígida separação de classes que abriam cada vez mais os abismos sociais entre os que tinham né, que fala da miserabilidade de muitos, né? Então, são vários textos, né, bastante importantes que vale a pena vocês lerem, né, e pensar bem. Importantes documentos que limitavam o poder estatal, né, estão também na página, né? Página 100. Aqui nós temos, encontramos importantes documentos jurídicos, né, que limitavam o poder estatal. Exemplo dos forais e cartas de franquia, né, que foram registros de direitos de comunidades locais ou de corporações da Europa, porém não eram registros de direitos do homem, mas apenas de grupos específicos. Então, eram chamados de forais e cartas de franquia, né? Certo? Foram registros de direitos, mas de alguns grupos, né? De alguns grupos. Esses documentos são precedentes das declarações
de direitos humanos. E o primeiro, e talvez mais importante, seja aquela Magna Carta que nós já falamos, de 1215, né? Magna Carta da Inglaterra. Não é? Apesar de não ser assim universal, né? Porque trazia em seu bojo apenas os direitos ingleses. Tá? Então, nós temos aí, né, alguns pontos também importantes, né, históricos, né, que haviam em embrião, né, certos direitos humanos. Muito bem. Vamos seguir com os doutrinadores que apresentam as dimensões de direitos humanos. Então, nos direitos humanos, existe o que nós chamamos de dimensões. Né? Então, nós temos, na página 143, nós temos os direitos humanos de primeira dimensão, os direitos humanos de segunda dimensão, os direitos humanos de terceira dimensão e os direitos humanos de quarta dimensão. Né? Então, nós podemos dizer o seguinte: em relação aos direitos de primeira dimensão, também chamados direitos de liberdades, né, públicas, estão relacionados à vida e à liberdade. Né? Então, liberdades tem a ver com liberdades públicas, tem a ver com a primeira dimensão, certo? De primeira dimensão dos direitos humanos. Então, tem a ver com as liberdades públicas. Essas dimensões são importantes porque é uma evolução histórica. Né? Então, se fala em dimensões simplesmente para que nós entendamos a evolução dos direitos humanos. Então, começa com a primeira dimensão, essa evolução dos direitos humanos. Essa primeira dimensão tem a ver com as liberdades públicas, né, que relacionam-se com a vida e as liberdades, né, individuais também. Então, as liberdades aqui abordadas são negativas, pois visam impor limites ao Estado. É negativa nesse sentido, né? Impondo limites, não ao Estado, por isso negativas, né? Frente ao cidadão, para que aquele não viole o direito deste, para que o Estado não viole o direito do cidadão. Tá? Esses direitos surgiram principalmente durante a Revolução Francesa. Então, está justamente na época, né, nessa época, que os direitos humanos são denominados de primeira dimensão. Né? Aí que começou realmente uma força muito grande desse movimento, né? Esse movimento de liberdades públicas, né? Relacionado com a vida, com as liberdades, né? Com os limites ao Estado, frente ao cidadão. A primeira dimensão, certo? É a dimensão das liberdades públicas. Aí vieram, né? Vieram os direitos humanos de segunda dimensão. Tá? Já foi uma evolução. Denominados direitos econômicos, sociais, culturais ou de igualdade. Surgiram das necessidades industrial, aí positivo. Oi? Deu alguma coisa errada aí? Não. A exigir do Estado, né, liberdades positivas, porque orienta o cidadão a exigir do Estado que intervenha no sentido de garantir sua proteção, ao contrário das de primeira dimensão,
que pregam o caráter abstencionista do Estado, por meio da doutrina liberalista. Então, é positiva nesse sentido, que orienta o cidadão a exigir do Estado que venha no sentido de educação. Tá? E nessa, aí eu falo de Karl Marx, filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista. Né? Ele viveu de 1818 a 1883. E a grande obra dele foi O Capital, né? O livro, a obra, O Capital. Tá? E o que nós podemos falar da terceira dimensão? Aí já houve outra evolução, né? Mais uma evolução. No entender de Comparato, né? Do jurista Comparato, né? E de Ferreira Filho, e do Bobbio também, são direitos voltados para a coletividade, quer seja para as comunidades. Podemos nomeá-los de direitos de solidariedade, aí vieram os direitos da solidariedade, ou de fraternidade, isso na terceira dimensão, completando-se o tema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Né? O rol de direitos enuncia o direito ao progresso, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, né? Ao desenvolvimento, à comunicação, ao meio ambiente sadio, equilibrado. Né? Houve um grande avanço nessa terceira dimensão. Né? A qualidade de vida, o direito ao patrimônio comum da humanidade. Né? São direitos modernos provenientes da urbanização das sociedades humanas. Tá? Realmente, da terceira dimensão, os direitos humanos progrediram imensamente. E a quarta dimensão? Os direitos humanos da quarta dimensão. Surge na era digital. Né? Certo? Né? Essa quarta dimensão pode ser chamada de direitos de sobrevivência ou direitos de informação. Tá? Surge na era digital. Não foi de direitos, no rol de direitos estaria a preservação do genoma humano, a não proliferação de armas nucleares, o direito à pesquisa genética e a exploração espacial também, né? Todos relacionados à vida e à sua continuidade. E Laffer, né, o jurista Laffer, o justo-filósofo, né, Laffer, para ele, a ideia é da sobrevivência do homem na Terra. Essa é a grande questão. Hoje, né, nós estamos vivendo hoje justamente isso. Estamos vivendo justamente o que Laffer está dizendo. Né? A ideia da sobrevivência do homem na Terra. Essa é a grande preocupação de hoje. A existência desse direito é constantemente observada quando declaramos o direito à vida. Né? Certo? Então, nós temos aí informações sobre essa quarta dimensão. Estudamos e garantimos o direito à vida em face da segurança pública, da pena de morte, do aborto, da eutanásia, dos direitos de nascer e do nascituro, da saúde, da maternidade, da paternidade, do meio ambiente, do trabalho, da expectativa de vida, da guerra, da legítima defesa e outros. Né? Então, observa-se pouco esse direito sob a ótica do direito de permanecer vivo. Para permanecermos vivos, né, precisamos de políticas internacionais que proíbam e não só discutam a proliferação de armas nucleares, por exemplo. Citam-se aqui as pesquisas
com células-tronco, que geram debates éticos intermináveis e, às vezes, pouco produtivos, né? Então, nós vimos que na quarta dimensão é justamente a dimensão que estamos, né, que estamos vivendo hoje, né? Todo esse progresso, todas essas pesquisas, né? Toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, né? O Paulo Bonavides, que é um outro jurista, defende que a paz é um desses direitos, pois, em face dos últimos acontecimentos, como o atentado terrorista, né, que houve em 11 de setembro, no território norte-americano, né, temos que falar sobre a paz como mecanismo de existência humana. Tá? Afirma-se também o direito à água, né, como integrantes de um meio ambiente sadio, equilibrado, né, como um direito de sexta dimensão. Olha só, haja vista, né, sua escassez, que, por certo, afetará as futuras gerações de forma desastrosa. É a água. Né? As pessoas têm que se atentar a isso. Né? Tem que pensar em muita coisa importante que está acontecendo nos dias de hoje, né? E que nós devemos nos preocupar e lutar para a melhoria, né? Para a preservação da vida, da nossa vida e das gerações futuras. Né? Certo? Muito bem. Agora vamos ver aqui. Tem um. Vamos ver aqui. Aqui no livro único, não sei se vocês se atentaram, né, para isso. No livro único, há uma chamada aqui para vocês pesquisarem mais, né? Procurar pesquisar mais, certo? Aqui está, por exemplo, diz aqui, saiba mais sobre as dimensões de direitos humanos em Fachin, autor, né? Zumar, Silva, Deise Marcelino, Direito Fundamental de Acesso à Água Potável, uma proposta de constitucionalização, disponível, aí fala, né? Onde está disponível, certo? Tem aqui o endereço, né, eletrônico, um link, né, para que vocês possam pesquisar. Então, é importante, viu, gente, essa divisão, né, de dimensões de direitos humanos, temos que compreender, né, e serve apenas a didática, né, e representação dos momentos históricos que surgiram. A nossa disciplina é Fundamentos Históricos do Direito. Tá? Então, nós estamos dando justamente esses fundamentos históricos. Mas não se pode ficar apenas nos fundamentos históricos do livro único. É preciso pesquisa. Né? O estudante de direito não pode ficar somente em um livro. Nós aconselhamos sempre buscar outros livros, outras obras, outros textos, né, sobre essas questões. Tá? Quanto mais conhecimento você tiver, melhor para você, certo? Melhor para o seu futuro também, como operador de direito. Depende muito, né, do conhecimento que se tem, né? E para isso é preciso pesquisar incansavelmente, né? A pesquisa tem que ser incansável, ok? Tem que ser constante. E nós vamos agora partir, deixa eu ver aqui. Aqui tem um retrospecto, né? Um retrospecto que os autores aqui fazem. Né? Existe um retrospecto, ok? Que diz aqui, o Estado de Direito juridicamente organizado trouxe as bases do constitucionalismo.
Na sequência histórica, surgem as declarações de direitos provenientes da independência das colônias, né, norte-americanas, como a Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, de 1776, e a Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787. Porém, como vimos, foi na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que os direitos humanos foram consagrados e universalizados, tornando-se o alicerce da política e da ideologia que dominariam as democracias nos séculos seguintes. Ao final do século XVIII, nasceu o Estado contemporâneo, como nós vimos, da luta do terceiro Estado francês contra a opressão. Essa foi a grande luta, né? E ainda continua a grande luta contra a opressão, sempre existindo opressores e oprimidos. Onde existem opressores, existem oprimidos. Onde existem oprimidos, existem opressores. E isso faz com que haja movimentos, né, para que haja o quê? Para que haja um retorno à liberdade e contra a opressão. Né? Não só liberdade pessoal, né, de ir e vir, etc. Para a liberdade econômica também, né? Certo? Liberdade política também. Então, nasceu, ao final do século XVIII, nasceu o Estado contemporâneo da luta do terceiro Estado francês contra a opressão, caracterizada pela miséria e pelo poder despótico das sucessivas e monarquias absolutistas, né? Isso é muito, muito ruim, né? Desses acontecimentos históricos surgem os direitos humanos da primeira geração ou dimensão, porque os direitos humanos da primeira dimensão, ou da segunda, terceira e quarta, também eram chamados, né, direitos humanos da primeira geração, da segunda geração, da terceira geração, quarta geração. Mas, os doutrinadores acharam melhor essa terminologia, dimensão em vez de geração. Né? Portanto, nós falamos da primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão e quarta dimensão. Né? Então, começou com essa primeira dimensão com as liberdades públicas, né, nascidas da Revolução Francesa, e outros contextos anteriores, não menos importantes. E, aos poucos, de fase em fase histórica, né, surgem as demais dimensões. Né? Então, essas dimensões têm a ver com as fases históricas, né? Desde a primeira até a quarta, né? E alguns já dizem quinta dimensão, sexta dimensão, né? Mas nós paramos na quarta justamente pelo fato do início, né? Na era digital, quarta, e todos esses complexos problemas que existem hoje, né? Complexas situações que existem hoje, né? São devidas justamente a essa dimensão. Mas quanto à questão de quinta, sexta dimensão, isso depende muito da doutrina, né? Considerações da doutrina. Então, nós temos a segunda, nascida durante a Revolução Industrial, no contexto, né, do pré- e pós-Primeira Guerra Mundial, a terceira, com a Constituição lá de Weimar, de 1919, da Alemanha, né? A quarta, e até em momentos mais atuais, as discussões sobre existência, quer dizer, hoje se discute, né, a existência da quinta e da sexta, né? Mas tem a ver com a quarta dimensão. Né? Mas é importante também buscar, né? Buscar pela pesquisa, né? A quinta dimensão, a sexta dimensão, e nós vamos conhecendo mais e mais o significado dessa terminologia. Tá? Certo?
E aqui vocês têm também o aspecto histórico, os antecedentes históricos, né? Para vocês lembrarem, né? Aqui na página 151, de tudo aquilo que nós falamos, né? Que já comentamos, certo? E nós vamos partir agora praticamente para a última sessão, tá? Última sessão da unidade 3, que na próxima semana nós vamos iniciar a unidade 4, que é a unidade derradeira, né? A unidade final aqui do livro único. E nós vamos, na semana que vem, nós vamos começar a sessão 4.1, né? Que fala do Império, da Era Vargas, da ditadura militar, né? Aí por diante, né? Na unidade 4. Mas nós vamos iniciar a sessão 3.4, que é a derradeira da unidade 3, ok? Sob o título Os Grandes Sistemas Jurídicos Contemporâneos. Mas vamos dar um descanso para todos, né, durante 10 minutos, né? O que vocês acham? 10 minutos, tá bom? Perfeito, professor. Tudo bem? Nada. Então, daqui a pouco estaremos de Bem, volta. tudo ok. Tudo bem? Certo. 10 minutos. Tudo bem. Às 20h50. Isto. Muito Tá bem. certo. Obrigada. Ok, obrigado a você. Até mais.
Bom, está faltando 1 minuto para nós reiniciarmos. Falamos em 10 minutos, né? Então, vamos... Podemos começar ou recomeçar? Vamos lá. Estão me ouvindo, gente? Estão todos a postos? Sim, professor. Tudo bem? Tô te ouvindo também. Tá ok. Então, vamos lá. Os grandes sistemas jurídicos contemporâneos. Esse é o título, né, do último tema desta noite, e que assim encerramos a unidade 3. Como eu disse para vocês, a partir da próxima semana, vamos partir para a unidade 4, a última unidade do livro único, a última unidade correspondente ao conteúdo programático da disciplina. Então, vamos lá, os grandes sistemas jurídicos contemporâneos. Né? Os sistemas jurídicos da Idade Média. Vamos ver. Quais os sistemas jurídicos da Idade Média? Bom, a Idade Média, vocês sabem que teve início em 476, né? Depois da Era Cristã, até 1453. Né? Essa é a era, né? É a idade chamada Idade Média. Né? E os sistemas jurídicos da época, dessa época contemporânea, eram os direitos canônicos, né? Nós temos o direito canônico, o direito germânico e o direito inglês. Né? Esses direitos formavam, na Idade Média, os sistemas jurídicos, né, da época. Bom, já ouviram falar em direito canônico, né? Já ouviram falar no direito canônico. E a palavra canônico vem do latim canon. E canon significa regra. Né? Então, no direito canônico veio do latim canon, que significa regra. E estabeleceu normas, não é? Estabeleceu normas e leis da Igreja Católica. Então, nós temos o direito canônico da Igreja Católica. Ok? E quais as fontes? Agora nós vamos ver as fontes do direito canônico. Quais são as fontes do direito canônico? De onde emanam as regras do direito canônico? Então, nós temos as fontes denominadas, primeiro, ius divinum. Ius divinum. Ius é direito, né? Divinum, divino. Então, uma das fontes, direito divino. Vem do direito divino. E onde estaria esse direito divino? Onde estaria? Estariam na Bíblia, né? Sem dúvida. Estaria na Bíblia. Então, nós temos como fonte o ius divinum, né? Cujas normas
são normas da Bíblia Sagrada. E temos uma outra fonte, que são as denominações dos papas e concílios, né? Que esses concílios eram reuniões dos bispos cristãos. E os bispos cristãos fixavam regras sobre diversos assuntos. Temos como exemplo, né, o concílio da cidade de Niceia, que denominou-se Concílio de Niceia, que promulgou a lei canônica no ano de 325 depois da era cristã. Tá? Concílio de Niceia. Tá? Nesse concílio, criou-se regras. Tá? Criou-se regras. Promulgou-se a lei canônica. Em 1431, bem depois, né, tivemos o Concílio de Basileia, também, né, outra cidade, Basileia. O Concílio de Basileia, que reuniu todas as coleções. Nesse concílio, o concílio foi muito importante, porque reuniu todas as coleções do direito canônico. Além disso, usando fragmentos das compilações de Justiniano. Vocês se lembram do Justiniano, né? O imperador Justiniano, no Império Romano do Oriente. O Justiniano, ele formou o Corpus Iuris Civilis. Esse Corpus Iuris Civilis foi a compilação também de textos, leis, fragmentos, né, que ele conseguiu das leis romanas. Então, ele formou o Corpus Iuris Civilis. E o direito canônico, né, também no Concílio de Basileia, né, procurou-se reunir e compilar também todas as coleções do direito canônico, tudo que havia do direito canônico até então. E também fragmentos, né, das compilações de Justiniano, porque nem tudo, né, nem tudo foi conseguido na época, porque muitas coisas se perderam, muitas regras, muitas leis, né, muitos textos legais se perderam na época. Então, usou-se também, né, fragmentos, aqueles que eles puderam conseguir, né, das compilações de Justiniano. E formou assim, né, o Corpus Iuris Canonici. Corpus Iuris Canonici, que é justamente esse corpo, esse código, né, que é o código canônico nessa época, né? Então, houve uma ampliação desse código canônico, né, uma atualização e uma expansão desse código canônico. Ok? Então, essas denominações dos papas e concílios, né, justamente foram outras fontes do direito canônico. Então, nós tivemos inicialmente o direito divino, né, o ius divino, e tivemos essas outras fontes, que foram as denominações dos papas e concílios, né? E temos também uma outra fonte importante,
né? É a fonte denominada costume, né? Então, esse costume, que inicialmente, nos primórdios, né, nós tínhamos só os costumes, praticamente, as normas eram costumeiras. E também, nessa época, existiam os costumes. Até hoje, né, nós temos costumes também. Bem poucos, mas temos costumes, né, territoriais, regionais, né, que fazem parte também do nosso direito. Então, os costumes eram possuíam, na verdade, para ser considerado costume, tinha que passar por praticamente 3 regras, né, para ser considerado costume. Então, um costume que fosse seguido pelo menos há 30 anos. Então, havia aí, para ser um costume, né, considerado costume como norma, né, da época, tinha que tinha a ver com direito canônico, tinha a ver com frequência, continuidade, né, dessa prática, pelo menos há 30 anos. Aí sim, aí se assimilava esse costume no direito canônico. Outro ponto importante, outra regra, que esse costume estivesse de acordo com o direito divino. Isto é, de acordo com as regras bíblicas, né? E outra regra desse costume, que esse costume não ofendesse a razão da igreja. Não deveria ser um costume contra a igreja, né? Certo? Portanto, essas 3 regras faziam parte, né, dessa fonte costume. Tinha que, para ser costume, para ser considerado costume, tinha que assumir essas 3 regras. Que fosse seguido pelo menos há 30 anos, que ele estivesse de acordo com o direito divino e que não ofendesse a razão da igreja. Okay? Aí sim, aí se assimilava esse costume no direito canônico. Tá? Então, são 3 aí fontes do direito canônico. Né? E temos também, além do direito canônico, que nós estamos falando aqui, né? Além do direito canônico, nós tínhamos também o direito germânico, né? Além do direito canônico, como sistema jurídico, nós tínhamos também o direito germânico como sistema jurídico, né, da Idade Média, certo? Então, o sistema germânico, né, quer dizer, dos bárbaros, né, dos vândalos, o povo germânico era muito complexo, né? Tinha várias denominações, mas podemos considerar, né, os bárbaros, aqueles bárbaros que invadiram Roma, não é? Esses germânicos eram muito bons na agricultura, no pastoreio também, né? Eles eram, na verdade, eles eram seminômades, né? Eles ficavam numa região, tomavam posse dessa região, até que, né, tivesse condições, né, vitais de permanecerem. Quando realmente a situação vital, né, a situação da manutenção da vida lá da população estava correndo risco, eles mudavam. Eram considerados seminômades, tá? Não totalmente nômades, mas seminômades.
E eram bons na agricultura, no pastoreio, né, na caça, eram muito bons, né, na caça também, na pesca, né, e na economia baseada na troca. Vocês já ouviram falar que essa economia baseada na troca se chamava escambo, né? Então, eles praticavam o escambo, praticavam a troca, né, com outros, com os mesmos, dentro da mesma população ou com estrangeiros, né? Então, eles eram muito bons nisso também, né? Economia baseada em trocas. Isso é o embrião, né? Essa economia baseada em trocas é o embrião do comércio, tá? Desse comércio, né, que justamente nada mais é do que troca, mas o comércio, depois evoluído, se tornou um comércio de troca por dinheiro, né? Mercadoria por dinheiro. Mas antes era mercadoria por mercadoria, o produto por produto, né? Isso que era escambo. Tá? Hoje se faz escambo também, né? Se troca um equipamento por outro equipamento, né? Então, isso é escambo, isso é um comércio de troca, né? Uma economia de troca, certo? Mas com a evolução, né, o comércio virou justamente uma economia de troca, mas troca de um produto por moeda, né? Por dinheiro. Okay? É o que se faz mais no dia de hoje, né? Muito bem. E esse pessoal, os germânicos, eles foram influenciados pelo direito romano, né? Então, com o tempo, formou-se o quê? Com essa invasão deles, o Império Romano, dominando o Império Romano, conquistando, e formou um direito romano germânico, né? Houve uma mistura aí, especialmente do direito romano, né? Então, formou-se um direito romano-germânico, escrito, né? O chamado civil law, né? Lei civil, o sistema codificado, né? Nós temos aqui na página 159, né, de acordo com Palma, e com Rodrigo de Freitas Palma, jurista, ele diz o seguinte: a desintegração do Império Romano deixaria muitas marcas na cultura germânica. O direito de outrora, consuetudinário, começou a receber, consuetudinário quer dizer costumeiro, né? Começou a receber as formas e os métodos de sistematização próprios dos seus antigos dominadores, que eram justamente os romanos. As leis germânicas costumeiras, que eram costumeiras, né, foram pouco a pouco redigidas em latim. Logo foi percebida a utilidade da lei escrita pelo povo germânico para a manutenção da estabilidade do grupo social, né? E se acomodaram a essa nova e insurgente realidade. Então, os costumes, né, acabaram se acomodando a essa nova e insurgente realidade. As pessoas, né, que tinham como base as normas costumeiras, né, também se acomodaram e se adaptaram, né, nessa nova realidade. Iniciava-se assim a construção do sistema romano-germânico de direito, a chamada civil law, né, lei civil. Okay? Esse sistema ele foi adotado no continente europeu. Tá? Esse sistema do direito romano-germânico, né, foi adotado no continente europeu, né, influenciando, inclusive, as ordenações do Reino de Portugal, da Europa toda, né?
E Portugal, como um reino europeu, né, também sofreu essa influência do direito romano-germânico. E o Brasil, né, adotou justamente as ordenações de Portugal, com essa influência do direito romano-germânico. O Brasil colônia, né? Certo? Então, adotou esse sistema jurídico, ok? Esse é um sistema dos mais importantes para nós, né? Que é o sistema germânico, direito romano-germânico, tá? Esse sistema de direito romano-germânico é que, né, foi assimilado através de Portugal pelo direito brasileiro, né, nos primórdios do direito brasileiro. Okay? Então, isso é muito importante para nós. Esse sistema jurídico, muito importante para, foi muito importante, né, continua sendo, em parte, né, muito importante para nós, certo? E depois um outro sistema, né, um outro sistema jurídico contemporâneo, é o sistema inglês, né? Sistema inglês. Esse sistema inglês surgiu no século VI, né? Na época não eram legislados, né? O direito inglês não era legislado na época, no século VI, nem codificado. O direito inglês é a parte, na verdade, né? O magistrado inglês usa um precedente judicial vinculante. Vinculante é o caso concreto, né? Chama-se stare decisis, ou decisis. E o interpreta e assim constrói o sistema. O chamado common law, que é o direito comum, né? Common law, direito comum, o direito costumeiro, o direito consuetudinário, né? Esse direito, que é o direito inglês, na verdade, até hoje, né? É o common law, o direito comum, o direito consuetudinário, o costumeiro. É que vale a pena ler, né? Vale a leitura de Scalquete, Rodrigo Scalquete, na página 160, que diz o seguinte: a jurisprudência inglesa, na verdade, se transforma em direito normativo, pois o conjunto de casos apresentados na corte forma a base do direito inglês. De forma diversa, a jurisprudência para os países que adotam civil law, possui caráter interpretativo da lei escrita. Então, países que adotam civil law, né, quer dizer, lei civil, possui caráter interpretativo da lei escrita, porque é escrita, né? Pois o direito normativo nos sistemas de origem romana provém da lei. Então, no direito romano, né, germânico, é lei escrita, certo? E no direito inglês, na verdade, tem a ver com o direito não escrito. Seria o direito costumeiro, consuetudinário. E da jurisprudência, isto é, das decisões dos tribunais, né? Então, as decisões dos tribunais, eles são antecedentes jurisprudenciais. Então, por exemplo, tem um caso concreto, né? O que vai acontecer hoje é no direito inglês. Eles vão verificar o quê? E antes também. Eles verificavam o quê? Antecedentes, né? Julgados antecedentes daquele caso concreto, daquele mesmo caso concreto. E aplicavam aquilo que foi decidido a esse caso concreto, que apareceu recentemente.
recentemente. Tá? Então, Common Law é criada no Common Law por juízes e tribunais, e não por leis instituídas pelo parlamento inglês. Então, busca-se antecedentes para aplicar hoje. Né? Vocês estudaram bem jurisprudência, né? Já sabem como é jurisprudência. É bom sempre ler, sempre estudar, sempre pesquisar. Então, a jurisprudência sempre coloca no relator, por exemplo, nos tribunais, ele sempre coloca para reforçar a sua argumentação, além da legislação, né? Além de isso no nossos tribunais, além da legislação, além da doutrina, eles colocam antecedentes jurisprudenciais também, para reforçar a sua argumentação. Então, emendas que eles colocam de casos concretos já julgados, semelhantes a esse caso que estão julgando no presente. Né? E, na época, né, os tribunais ingleses, agora, para enfrentarem, né, um caso novo, por exemplo, não tem um caso igual, né, nem semelhante, já julgado anteriormente, mas é um caso novo, que não tem precedentes, certo? Sem precedentes. Então, eles enfrentam um caso chamado líder, né? É um líder case, é um caso líder case. Eles decidirão como caso da primeira impressão. Né? Então, eles vão formar aí um novo precedente que vinculará os casos futuros semelhantes, né? Que seriam as coisas já decididas, né? O stare decisis. Então, coisas já decididas. Que esse, na verdade, é o common law. Né? Então, é um direito bem diferente do nosso direito. Nos Estados Unidos também, eles usam muito antecedentes jurisprudenciais, né? Apesar de ter Constituição, ter lei escrita, mas também o direito inglês tem. Mas o direito inglês é mais ainda costumeiro, muito mais consuetudinário do que nos Estados Unidos. Né? Então, eles vão procurar um caso novo, né? Eles procuravam justamente, né, interpretar de maneira a fundar um novo precedente jurisprudencial. Certo? E vamos ler aqui, né, praticamente nós estamos no final, vamos ler aqui, na página 161, o que diz Fernandes, ou Bernardo Gonçalves Fernandes. Né? Ele diz o seguinte: o constitucionalismo moderno, ou conceito ocidental de constitucionalismo, é decorrência de uma dimensão histórico-constitucional, de viés inglês, que se desenvolveu por meio de movimentos constitucionais desde a Magna Carta de 1215, a Petition of Right, de 1728, do Habeas Corpus Act, de 1679, ao Bill of Rights, de 1689. Né? Isso ele falando do constitucionalismo moderno, o conceito ocidental de constitucionalismo do direito inglês. Tá? Ok? Então, nós vimos aí, né, a unidade 3, finalizando com a seção 3.4, né, para encerrarmos essa unidade. E, novamente, para lembrar a vocês, nós temos os trabalhos, seus trabalhos, para até o dia 28 desse mês. Se vocês puderem entregar antes, melhor, por intermédio do meu e-mail. Se tiverem no decorrer
desse tempo alguma dúvida, vocês têm meu WhatsApp também, tá? Pra perguntar alguma coisa que vocês tenham dúvida, tá? Vocês têm alguma pergunta? Para mim tá tudo ok, professor. Perfeito. Tudo ok? Tudo em ordem para vocês todos? Podemos encerrar, então? Podemos sim. Podemos encerrar? Sim, claro. Pode, professor, tudo ok. Ótimo. Parabéns para todos vocês que estão participando assiduamente. Parabéns mesmo, né? Que vocês tenham um bom descanso hoje, muita saúde para sempre e que Deus proteja todos nós. Muito obrigado, hein? Amém, professor. Amém, Boa noite, professor. bom fim de semana. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Amém, professor. Boa noite. Igualmente. Tchau, tchau.